Olá, crianças, tudo bom? Mais uma vez aqui para falar um pouquinho da palavra do nosso Senhor Jesus para vocês, não é mesmo? Estou feliz, louvando a Deus pela vida de vocês, pela saúde, por cada um de vocês. E dizer que eu estou muito alegre de estar aqui conversando com vocês, não é mesmo? E vocês, estão alegres de me ver, crianças? Olha, é para vocês assistirem às nossas aulas, hein, criança? Porque as nossas aulas, elas são preparadas com muito carinho, com muita dedicação, tá? Para que vocês tenham acesso à palavra de Deus, porque isso é importante, tá bom, crianças? Hoje a tia Jailda vai contar uma história de um homem que ele tinha muito prazer na palavra de Deus, ele tinha muito prazer em andar com Deus. Essa história fala que ele, criança, ele gostava tanto de andar com Deus, tanto de fazer as coisas de Deus, de ter comunhão com Deus, que ele teve um dia que ele sumiu, ele desapareceu. Deus levou ele para morar com ele, sem morrer. Não teve caixão, não teve enterro, não foi para cemitério, não aconteceu nada disso. Não ficou doente, não morreu atropelado, nada. Simplesmente ele, sumiu. E vocês sabem quem é esse homem? Essa história está lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 21. Vou contar para vocês. Pega a Bíblia aí. Olha, vamos ler juntos? Pede a mamãe para ler. Vocês não sabem ler, depois pede a mamãe para ler para vocês, tá bom? A tia Jailda vai ler para vocês aqui, ó. Tá lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, no versículo 21, fala bem assim, ó, crianças. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos. Uau! 300 anos, criança! 300 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou, crianças. Olha, 365 anos. Que máximo, hein, criança? Naquela época, as pessoas viviam muitos anos. Depois Deus diminuiu um pouquinho, porque não tinha mais necessidade o povo viver tanto tempo assim. Mas o interessante dessa história, criança, é que Enoque, ele viveu esse tempo todo em comunhão com Deus. Imagina, Enoque, ele era um homem que vocês sabem que a Bíblia não fala quase dele, não. Quase ninguém fala nada de Enoque. Parece não ter muita importância na Bíblia. Não tem muitos relatos dele. Mas Enoque era um homem muito especial. A Bíblia diz que Deus se agradava muito de Enoque. Enoque, ele vivia em uma época, criança, que o povo, ninguém gostava, não se importava com as coisas de Deus, pessoas incrédulas, pessoas que não queriam saber de Jesus. E Enoque, ele se entristecia muito com isso. A Bíblia diz que Enoque ficava tão triste com essa situação que ele se afastava, sabe? Ele estava sempre se afastando dessas pessoas e ele procurava sempre um lugarzinho para que ele tivesse comunhão com Deus. Isso quer dizer que Enoque não se misturava com aquela gente que não queria saber de Jesus. Ele procurava sempre estar em comunhão com Deus. E como é que Enoque fazia isso, crianças? Como é que Enoque ficava o tempo inteiro conectado com Deus?
Aí na sua casa, vocês ficam no videogame o tempo todo, na televisão, nos desenhos, nos programas. Então, Enoque, o que ele fazia? Ele tinha um tempo que ele trabalhava, que ele fazia as obrigações dele, mas o maior prazer dele era estar na presença de Deus, era buscar as coisas de Deus. Por quê? Porque ele amava, ele tinha prazer. E como é que a gente faz isso? Tá sempre na presença de Deus. Olha, Enoque, eu acredito que ele era assim. Ele ia comer, ele estava orando. Ele ia dormir, ele estava orando. Ele ia para o trabalho, ele estava orando. Ele chegava do trabalho, ele estava orando. Ele agradecia a Deus. Ele agradecia a Deus por tudo. Ele tinha comunhão, ele tinha prazer. Se ele tivesse algo, ele oferecia para Deus. Quando ele ganhava um dinheiro, ele dava a sua oferta para o Senhor, o seu dízimo. Quando ele chegava em casa, ele agradecia a Deus, obrigada porque eu cheguei. Ah, crianças, eu imagino que Enoque era assim. Quando ele tinha os filhos, ele levava lá e consagrava para Deus. Enoque vivia o tempo todo com Deus. A ponto, criança, de um dia Enoque estava andando, saiu. Enoque não voltou. Por quê? Ele sumiu, né? A Bíblia falou isso, que Enoque desapareceu. Ele não passou pela morte, crianças. Ele simplesmente, Deus levou ele. Eu acredito que Deus pensou assim: ah, Enoque, você anda tanto comigo, você vive tanto comigo, você tá pra lá e pra cá comigo, sempre ligado comigo. Ah, eu vou te tirar dessa terra, porque isso aí é terra de pessoas muito ruins, te fazem muito mal. Você já cumpriu aquilo que tinha para cumprir. Afinal de contas, criança, ele tinha vivido 365 anos, né? E você já pensou? Tem pessoas que vivem 10 anos e já se afasta dos caminhos do Senhor. Tem pessoas que vivem 20 anos. Ah, eu não quero mais saber da igreja, não. É muito chato, toda hora tem que orar, né? Tem criança que quando chega lá na igreja, quando a gente fala assim, vamos lanchar, tá na hora do lanche, vamos orar. Ai, já tem que orar de novo. E você imagina Enoque? Enoque andava, orava o tempo todo. Ele tinha prazer em tudo que Deus fazia. Tudo que Deus tinha, tudo ele louvava, tudo que ele tinha. E Deus começou a se agradar tanto dele, tanto dele. Nossa, criança, eu queria ser assim, igual Enoque, sabia? O tempo todo ligado com Deus. Vocês queriam ser assim? Ah, deve ser muito bom, hein, criança? Já imaginou? Eu fico pensando assim, eu acho que Deus falava tanto, tanto com Enoque, assim como a nossa sombra, que a gente anda o tempo todo com ela e a gente fica vendo. Eu acho que Enoque era assim também, criança, porque ele parece que ele tinha uma ligação tão grande com Deus que é como se Deus já fosse ali seu amigo o tempo todo conversando com ele. Eu acho que Enoque andava no meio da rua assim, ó. As pessoas deveriam pensar até que ele era, meio tantã. Porque eu acredito que ele era assim. Eu fico pensando que ele fazia isso, criança. Andava no meio da rua assim, ó, conversando sozinho, mas ele estava falando com Deus. Que máximo, né, criança? Aí eu fico pensando, crianças, o que a gente pode fazer para ter essa ligação com Deus? O que a gente pode fazer? Sabe o quê? A gente tem que separar tempo, consagrar tempo ao nosso Deus. Como é que a gente faz isso? Ah, na hora que a gente está vendo aquele desenho bem bacana, eu vou desligar um pouquinho aqui e vou lá assistir a aula. Vou lá ver o vídeo aula. Eu vou ler um pedacinho aqui da palavra do nosso Deus, né? Eu vou botar um filme aqui bacana, um filme evangélico, a história de Jesus, né? Lê um livro, lê a Bíblia, né? Pede o papai, a mamãe, conta uma história para mim, um titio, um primo, não é mesmo? Então, crianças, assim que a gente pode fazer, né? Como é que a gente faz isso? É separando o tempo para a gente estar conectado com Deus.
Isso agora que vocês estão fazendo, quem está assistindo esse vídeo, a gente está fazendo o quê? A gente está conversando com Deus, né? Vocês estão aprendendo. Então, quando a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai aprendendo, mais Deus vai se aproximando da gente. É muito bom a gente se aproximar de Deus, porque quanto mais a gente se aproxima dele, ele se aproxima da gente. E chega uma hora, criança, que a gente não consegue mais fazer nada sem a presença de Jesus, sem a presença do nosso Deus. Por isso que nós temos que buscar a presença do Senhor, igual Enoque fez. Tá bom, crianças? Então, como é que a gente pode fazer isso, crianças? O que a gente pode fazer, né, para não desagradar, para estar longe dessas coisas? Abrindo mão delas, né? Não se importando muito com coisas que não levam a gente para perto de Deus. Isso, crianças, eu quero deixar para vocês, que vocês entendam que essa história de Enoque mostra que mesmo a gente estando nesse mundo onde tem muito pecado, muita bebida, muito vício, muita droga, muita coisa ruim, assassinato, violência, muita morte, muito assalto, muita gente ruim. Tem muito isso, né? As ruas cheias de maldade, as pessoas muito má. Mas nós podemos ser diferentes. Mesmo a gente vivendo nesse mundo aqui, nós podemos ser diferentes como Enoque, né? Enoque, ele não viveu aqui na Terra e ele foi diferente. Por que nós também não podemos ser diferentes? Claro que a gente pode ser diferente. É só a gente escolher. Escolher sempre estar fazendo o que agrada ao nosso Deus. Buscar a presença do nosso Deus. Tá bom, crianças? E que a gente possa ser, que você possa ser igual a Enoque. Buscar sempre a presença do nosso Deus. A ponto da gente ficar assim olhando, nossa, as pessoas observarem a gente. Com quem você está falando? Você está falando com quem, Jailda? Estou falando com Deus, né? Estou falando com Deus. Às vezes eu chego aqui no meu quarto, começo a orar alto, né? E começo a louvar. Se chegar o meu vizinho lá na janela, ele pensa que eu estou maluca. Mas eu estou falando com Deus, né? É assim que nós temos que ser. Apaixonados por Jesus. Tá bom, criança? Que Jesus abençoe vocês, que vocês fiquem ligados com o Papai do Céu, tá? Não importa a situação, a gente tem que buscar a presença do nosso Deus. E estou com saudade de vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Um beijo da tia Jailda para vocês. Tchau!